se o único momento fosse capaz de mudar a sua vida para sempre? Você já imaginou estar dirigindo tranquilamente, de repente, tudo virar de cabeça para baixo? Foi exatamente isso que aconteceu com Leonardo, um empresário milionário em busca de diversão, que atropelou uma mulher misteriosa no meio da estrada. Mas o que ele nunca imaginaria é que esse acidente o levaria a um caminho sem volta. O que aconteceria se a única forma de consertar um erro fosse mudar toda a sua vida? Quer saber como essa história termina? Então curta, comente e compartilhe este vídeo. E se inscreva no canal para mais histórias emocionantes. Agora, prepare-se, porque essa história vai mexer com as suas emoções. A estrada estava deserta, iluminada apenas pelos faróis do carro de luxo que cortava o silêncio da noite. Leonardo Vasconcelos segurava o volante com uma mão, enquanto a outra apoiava-se no câmbio, sua mente dispersa entre o cansaço e os planos para sua viagem ao exterior. Acostumado ao conforto e aos excessos da vida milionária, aquela escapada para relaxar seria exatamente o que ele precisava. Os pneus deslizavam suavemente pelo asfalto quando, de repente, uma silhueta surgiu do nada. O impacto foi rápido. Um baque seco ecoou pela lataria, seguido pelo som dos freios cantando contra a pista. O carro estancou, e por um instante, tudo ficou em silêncio. Seu coração disparou. Leonardo prendeu a respiração, o choque ainda pulsando em suas veias. O que havia acontecido? Ele olhou pelo retrovisor, o peito subindo e descendo descontrolado. Havia alguém no chão. O desespero tomou conta de seus músculos enquanto ele abriu a porta do carro e saiu apressado. A mulher estava caída na beira da estrada, o corpo pequeno e frágil quase engolido pela escuridão. Ela mexeu-se levemente. Leonardo ajoelhou-se ao lado dela, tentando avaliar a gravidade do acidente. O que diabos ela estava fazendo no meio da estrada? A jovem tinha cabelos desgrenhados e um rosto sujo, mas delicado. Havia um corte na testa, de onde um filete de sangue escorria lentamente, mas o que mais o assustou foram seus olhos castanhos arregalados, que pareciam mais surpresos do que assustados. Ela não gritou. Não xingou. Apenas piscou algumas vezes antes de sussurrar. Eu sinto muito. Leonardo congelou. Ela estava pedindo desculpas? Você está louca? Sua voz saiu mais ríspida do que pretendia. Eu te atropelei e você está se desculpando? A mulher tentou se sentar, mas gemeu de dor ao apoiar a mão no asfalto frio. Seu vestido ou o que restava dele estava sujo e rasgado, como se ela tivesse passado dias vagando sem rumo. Eu não deveria estar aqui, murmurou. Leonardo sentiu uma inquietação tomar conta de si. O que estava acontecendo? Quem era essa mulher? Consegue se levantar? Ele estendeu a mão, mas ela hesitou antes de aceitá-la. Seu toque era frágil, frio, e quando ele a puxou para cima, o cheiro de terra e abandono o atingiu em cheio. Ela não pertencia a lugar nenhum. Ela estava sozinha. E ele sentiu algo que nunca havia sentido antes. Responsabilidade. Leonardo Vasconcelos era um homem acostumado a resolver problemas com dinheiro, mas aquela situação não poderia ser simplesmente comprada. Ele olhou ao redor. A estrada era isolada. Não havia casas, carros, nada. Onde você mora? Perguntou. Ela mordeu o lábio, como se tentasse encontrar uma resposta. Mas não respondeu. O coração de Leonardo bateu mais rápido. Você tem para onde ir? A mulher piscou, e ele percebeu a verdade que ela tentava esconder. Ela não tinha ninguém. A frieza habitual de Leonardo cedeu espaço para algo novo. Algo que ele não entendia. Ele olhou para o próprio carro. Poderia simplesmente deixá-la ali? Seguir sua vida, como sempre fez. Ele queria acreditar que sim. Mas não podia. Suspirando, passou a mão pelos cabelos, frustrado. Ele sabia que ia se arrepender disso. Entra no carro, disse. A mulher arregalou os olhos, surpresa. O quê? Ele bufou. Você está machucada,
e eu não vou te deixar aqui sozinha. Ela hesitou, o olhar fugindo para a estrada, como se quisesse correr. Mas não correu. Não havia para onde fugir. Devagar, ela assentiu e caminhou até o carro, sentando-se no banco do passageiro como se fosse uma criança que tem medo de tocar em algo caro demais. Leonardo entrou e fechou a porta, respirando fundo antes de dar a partida. O que diabos ele estava fazendo? O caminho foi silencioso. Leonardo dirigia em alta velocidade, tentando ignorar o perfume de terra e chuva que vinha da mulher ao seu lado. Finalmente, estacionou diante do hospital particular mais luxuoso da cidade. Eu não posso pagar, ela murmurou, com a voz pequena. Leonardo soltou uma risada seca. Eu posso. Ela desviou o olhar, como se aquela resposta a incomodasse. Saíram do carro, e ele a levou para dentro. Assim que os médicos a viram, correram para atendê-la. Leonardo apenas observava, os braços cruzados, enquanto enfermeiras limpavam os pequenos cortes e arranhões no corpo da mulher. Quando a enfermeira se virou para ele e perguntou qual era o nome da paciente, ele percebeu algo que o fez engolir em seco. Ele não sabia. Leonardo voltou os olhos para a mulher. Ela o encarava, o rosto pálido sob a luz fria do hospital. Qual é o seu nome? Perguntou. Houve um longo silêncio. A enfermeira olhou de um para o outro, esperando. Finalmente, a mulher murmurou, baixinho. Marina. Leonardo assentiu lentamente. Marina o quê? Ela ficou em silêncio. E então, sussurrou. Eu não sei. Leonardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A médica, percebendo a situação, franziu a testa. Você sofreu algum trauma recente na cabeça? Marina hesitou, tocando a própria têmpora, onde um curativo cobria o corte da testa. Eu não lembro. Leonardo cruzou os braços, analisando-a. Ela estava mentindo? Mas ao ver seu olhar perdido, sua respiração trêmula, ele soube. Ela não fazia ideia de quem era. A médica virou-se para Leonardo. Se não houver documentos, precisaremos encaminhá-la para um abrigo depois da alta. Um incômodo cresceu dentro dele. Um abrigo? Leonardo olhou para Marina novamente. Ela estava sentada na maca, as mãos entrelaçadas no colo, como uma criança perdida. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Ele deveria se afastar. Esse não era o problema dele. Mas, por algum motivo inexplicável, ele não queria que ela desaparecesse. Não. A médica arqueou uma sobrancelha. Não? Ele olhou para Marina. Ela vem comigo. Marina arregalou os olhos. O quê? Ele cruzou os braços. Até resolvermos isso, você fica comigo. Ela abriu a boca para protestar, mas nada saiu. A médica também parecia surpresa, mas não questionou. E Leonardo? Ele sabia que estava cometendo um erro. Mas, por algum motivo, não conseguia se forçar a soltá-la. Marina o encara, confusa, enquanto Leonardo pega suas coisas e a guia para fora do hospital. Ele sabe que está cruzando uma linha sem volta. O que começou como um acidente está prestes a mudar sua vida para sempre. A mansão de Leonardo Vasconcelos era imponente, uma construção moderna de vidro e concreto, estrategicamente posicionada no alto da cidade, onde a vista panorâmica era de tirar o fôlego. Para ele, era apenas mais um lugar luxuoso, um espaço silencioso onde passava pouco tempo, sempre ocupado demais para notar o vazio que preenchia cada cômodo. Mas, naquela noite, algo estava diferente. Ele não estava sozinho. No banco do passageiro, Marina, a mulher que ele atropelou, estava sentada com as mãos trêmulas sobre o colo. O vestido que ela usava no hospital era simples e limpo, mas contrastava com a sofisticação do carro esportivo onde estava. Ela parecia deslocada, como se tivesse sido transportada para um mundo ao qual não pertencia. Estamos aqui, Leonardo anunciou, desligando o motor. Marina virou a cabeça devagar e arregalou os olhos ao ver a mansão. Isso é sua casa.
Leonardo arqueou uma sobrancelha. Sim. Por quê? Ela continuou olhando para a construção gigantesca, a boca entreaberta, como se estivesse tentando absorver a grandiosidade daquilo. Era evidente que nunca tinha visto algo assim antes. Marina engoliu em seco. Tem certeza de que quer me deixar aqui? Havia hesitação na sua voz. Leonardo soltou um suspiro, apoiando as mãos no volante por alguns segundos antes de responder. Você prefere voltar para a rua? Marina mordeu o lábio inferior, sem responder. É claro que não queria. Então entra, ele disse, saindo do carro. Ela permaneceu imóvel por alguns segundos antes de soltar um suspiro longo e abrir a porta. Com passos hesitantes, atravessou o imenso jardim até a entrada da mansão. Leonardo abriu a porta e, assim que acendeu as luzes, o brilho do mármore e dos lustres de cristal refletiu nos olhos arregalados de Marina. A sala de estar era ampla, com móveis minimalistas e tons neutros. O luxo estava em cada detalhe, desde o tapete persa até as janelas enormes que exibiam a cidade iluminada. Pode entrar, ele disse, empurrando a porta atrás dela. Ela deu um passo para dentro, como se tivesse medo de sujar o chão. Leonardo percebeu o desconforto estampado no rosto dela. Marina mantinha os braços cruzados, olhando ao redor como se estivesse em um museu onde não pudesse tocar em nada. Ele não gostava daquela sensação. Você está com fome? Ela o encarou, parecendo surpresa. Não precisa se preocupar comigo. Ele riu pelo nariz. Não perguntei isso. Perguntei se você está com fome. Ela hesitou, mas então assentiu, envergonhada. Leonardo caminhou até a cozinha, abrindo a geladeira de inox, e tirou alguns ingredientes. Você sabe cozinhar? Ele perguntou casualmente. Marina ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Acho que sim. Ele olhou para trás. Como assim, acha? Ela mordeu o lábio, desviando o olhar. Eu não lembro. Leonardo encarou Marina por um instante. Era estranho. Mesmo diante de tantas perguntas sem respostas, havia algo nela que o fazia querer continuar perguntando. Ele pegou uma panela e colocou água para ferver. Bom, se quiser me ajudar, fique à vontade. Marina o olhou por alguns segundos antes de se aproximar devagar. Ela parecia nervosa. Ele entregou a ela um tomate e uma faca pequena. Pode cortar isso? Ela pegou o tomate e olhou para ele como se fosse uma peça de um quebra-cabeça. Leonardo cruzou os braços. Você não lembra como segurar uma faca? Ela respirou fundo e fechou os olhos por um instante. Então, pegou a faca e começou a cortar. Seus movimentos eram hesitantes no início, mas logo a lâmina deslizava suavemente pelo tomate. Leonardo observou em silêncio. Ela sabia o que estava fazendo. Aos poucos, Marina foi se soltando, ajudando-o a preparar um prato simples. Quando terminaram, sentaram-se na bancada da cozinha. Ela pegou um garfo e provou a comida com cuidado, como se fosse a melhor refeição que já teve em anos. Está bom? Leonardo perguntou, observando-a. Ela sorriu de leve. Sim. O silêncio entre os dois não era desconfortável. Era como se ambos estivessem absorvendo o momento. Até que, de repente, Marina colocou os talheres sobre o prato e murmurou. Por que está me ajudando? Leonardo levantou os olhos para ela. Porque eu causei esse acidente. Você já me levou ao hospital. Poderia ter me deixado lá. Ele ficou em silêncio por um momento antes de responder. Talvez eu não goste de deixar as coisas pela metade. Ela sorriu de lado. Isso soa como algo que um homem de negócios diria. Leonardo ergueu uma sobrancelha. Como sabe que sou um homem de negócios? Marina abriu a boca para responder, mas parou. Seus olhos brilharam com incerteza. Ela fechou a boca e franziu as sobrancelhas, como se estivesse tentando encontrar algo dentro da própria mente. Leonardo percebeu que a memória dela ainda era um mistério.
Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. Se você não se lembra de onde veio, talvez devêssemos procurar alguém que possa te reconhecer. Marina balançou a cabeça rapidamente. Não. Ele franziu a testa. Por quê? Ela desviou o olhar. Eu não sei. Só sinto que não posso. Leonardo cruzou os braços, analisando-a. Você tem medo de que alguém te encontre? Ela respirou fundo, mas não respondeu. E, naquele momento, ele soube que estava lidando com muito mais do que um simples caso de amnésia. Havia algo mais naquela mulher. Algo que ele ainda não entendia. E, pela primeira vez em anos, Leonardo queria descobrir. Naquela noite, Marina ficou no quarto de hóspedes. O espaço era enorme, com uma cama macia e lençóis perfumados. Ela deitou-se com cuidado, sentindo o tecido suave sob sua pele. Era a primeira vez em muito tempo que dormia em um lugar tão confortável. Mas, apesar do cansaço, ela não conseguia dormir. Porque, no fundo, ela sabia que seu passado estava prestes a alcançá-la. E tinha medo do que encontraria quando isso acontecesse. Enquanto Marina tenta dormir, Leonardo permanece acordado, olhando pela janela do seu escritório. Algo dentro dele diz que essa mulher vai mudar sua vida, mas ele ainda não sabe se isso é uma boa ou má notícia. A manhã surgiu silenciosa na mansão de Leonardo Vasconcelos. Os primeiros raios de sol invadiam as enormes janelas de vidro, refletindo nos móveis sofisticados. O ambiente cheirava a café fresco, mas, para Marina, tudo ali parecia irreal. Ela acordou devagar, sentindo o toque macio dos lençóis que contrastavam com a aspereza de todas as superfícies em que já dormira antes. Seu corpo estranhava aquele conforto. Virando-se de lado, ela encarou a grande janela do quarto. Do alto, a cidade parecia minúscula, e a visão do horizonte deveria ser tranquilizadora. Mas tudo o que sentia era um peso no peito. Por que Leonardo a trouxe para ali? O que ele realmente queria? E por que ela sentia que já tinha visto aquele mundo antes? Se forçou a levantar. A noite havia sido inquietante, cheia de sonhos fragmentados. Ela via sombras. Vozes que não conseguia identificar. Seu coração apertava, mas, quando abriu os olhos, nada estava ali. Ela olhou para o espelho do banheiro e se encarou. Ainda usava a camisola leve que Leonardo havia deixado para ela. Seu cabelo estava desgrenhado, a pele mais pálida do que gostaria. Aquele reflexo não lhe dizia nada. Era como olhar para uma desconhecida. Suspirando, Marina abriu a porta e seguiu para fora do quarto. O corredor era longo, elegante, mas silencioso. Era um silêncio diferente. Um silêncio que gritava. Ela sentiu-se deslocada novamente, como se pesasse em território proibido. Bom dia. A voz de Leonardo a fez estremecer. Ela girou nos calcanhares e o viu parado na sala ao lado, camisa social branca, sem paletó, mangas dobradas até os cotovelos. O homem parecia exalar poder e domínio sobre tudo ao seu redor. Marina prendeu a respiração. Eu não sabia que horas deveria acordar. Leonardo ergueu uma sobrancelha, segurando a xícara de café em uma das mãos. Você está na minha casa, não no quartel. Não há regras. Ela baixou os olhos. Ele suspirou. Senta. Ela hesitou, mas caminhou até a mesa e se sentou em uma das cadeiras acolchoadas. Uma criada surgiu com uma bandeja, colocando diante dela uma refeição que Marina não via há anos. Pães frescos, frutas cortadas, ovos mexidos, café fumegante. Era o tipo de café da manhã que ela só tinha visto na TV. Ela piscou, sentindo um nó na garganta. Não precisa ter medo de comer, Leonardo disse, percebendo sua hesitação. Ela pegou o garfo com cuidado e cortou um pedaço pequeno do pão. O cheiro da comida a fez perceber o quanto estava faminta. Depois de algumas mordidas, ela se sentiu mais confortável. Leonardo a observava em silêncio. Havia algo nela que o intrigava. Não era apenas o mistério de sua identidade.
Era o jeito que ela se comportava. Ela não estava apenas perdida. Ela estava assustada. Ele bebericou seu café. Já lembrando de alguma coisa? Marina parou por um momento. Não. Sua voz saiu baixa. Leonardo tamborilou os dedos na mesa. Então você não faz ideia de como foi parar naquela estrada? Ela negou com a cabeça. Eu só lembro do frio, da fome e de que estava fugindo de alguma coisa. Mas não sei do que. Aquilo o incomodou. Havia algo mais profundo ali, algo que ela não conseguia, ou não queria, acessar. Leonardo apoiou os cotovelos na mesa. Você já olhou para mim e teve a sensação de que já me viu antes? Ela o encarou. Os olhos dele eram penetrantes, analíticos. Marina engoliu em seco. Não. Ele não sabia por quê, mas acreditou nela. E isso só tornava tudo ainda mais intrigante. Depois do café da manhã, Leonardo precisou sair para o trabalho. Mas o dia foi estranho. Ele estava acostumado com sua rotina meticulosamente planejada, com negócios milionários sendo fechados sob sua supervisão. Mas, pela primeira vez, ele estava distraído. Os papéis em sua mesa pareciam insignificantes. As reuniões, tediosas. O rosto de Marina permanecia em sua mente. Quem diabos era essa mulher? Ele bufou, passando as mãos pelos cabelos. Precisava tirar aquilo da cabeça. Naquela noite, organizou um jantar com amigos de negócios. Nada grandioso, apenas alguns empresários e investidores. Ele nem pensou em convidar Marina. Mas ela desceu as escadas no meio do evento. E o salão inteiro ficou em silêncio. Ela usava um vestido simples, que uma das criadas lhe emprestou, mas, ainda assim, parecia diferente. Leonardo a observou com atenção. Ela era linda. Havia algo nela que fazia todos olharem. Mas o olhar de Marina não era deslumbrado. Era inseguro. Ela sabia que não pertencia àquele mundo. As mulheres que estavam ali cochicharam entre si, analisando-a dos pés à cabeça. Os homens a olhavam com curiosidade, mas não era apenas interesse. Era julgamento. Leonardo, quem é essa? Ele não gostou do tom do outro empresário. Marina abaixou os olhos, como se quisesse desaparecer. Leonardo franziu a testa. É uma amiga. A palavra saiu mais forte do que pretendia. O empresário ergueu uma sobrancelha. Desde quando você tem esse tipo de amizade? Leonardo travou o maxilar. Ele odiava que falassem com ele daquele jeito. Mas, antes que pudesse responder, Marina murmurou. Desculpe. Não queria atrapalhar. Ela girou nos calcanhares e caminhou rapidamente para longe. Leonardo não soube explicar o que sentiu. Era como se tivessem pesado em algo precioso sem permissão. Ele ignorou os olhares e seguiu Marina. Ela estava no jardim, respirando fundo, os ombros tensos. Você não precisava vir aqui, ele disse, encostando-se na parede. Ela se encolheu. Eu só queria ver como era. Leonardo suspirou. Eu sei que foi desconfortável. Ela soltou uma risada sem humor. Você já teve que provar que merece estar em um lugar? A pergunta o pegou de surpresa. Leonardo nunca precisou provar nada para ninguém. Mas ela sim. Ele passou a língua pelos lábios. Não. Ela cruzou os braços. Então não sabe como é. Leonardo permaneceu em silêncio. Ela estava certa. E, de alguma forma, aquilo o incomodava. Ele não era um homem que se importava com os outros. Mas, com Marina, algo nele estava mudando. Ele odiava isso. Mas não podia evitar. O vento soprou, bagunçando os cabelos dela. Marina suspirou, virando-se para ele. Obrigada por me deixar ficar aqui. Mas eu sei que não pertenço a esse lugar. Leonardo franziu a testa. Quem disse que você não pertence?
Ela o encarou por um longo momento. O mundo inteiro. Ele a observou. Então, antes de pensar duas vezes, ele pegou o queixo dela entre os dedos e ergueu suavemente seu rosto. Então o mundo está errado. Marina arregalou os olhos. O coração dela batia forte. E, pela primeira vez, ela teve certeza de que Leonardo seria a única pessoa que poderia protegê-la. Mesmo que ele ainda não soubesse disso. Leonardo sente algo que nunca sentiu antes. Marina não era só um mistério. Ela era um problema que ele não queria resolver. Mas já era tarde demais para voltar atrás. A noite estava quente, e o vento trazia um cheiro fresco de terra molhada, como se uma tempestade estivesse se formando ao longe. Marina estava sentada no terraço da mansão, abraçando as próprias pernas, enquanto olhava para as luzes da cidade abaixo. Ela se sentia deslocada. Perdida. Como se não pertencesse a lugar nenhum. Por mais que Leonardo tivesse sido generoso em oferecer abrigo, havia algo dentro dela que dizia que aquilo não duraria para sempre. Ela não podia ficar ali para sempre. Mas também não sabia para onde ir. O problema era que, a cada dia, aquele homem começava a parecer menos um desconhecido e mais um porto seguro. Marina fechou os olhos, tentando afastar aquele pensamento. Foi quando ouviu passos atrás de si. Seu corpo ficou rígido, mas, ao se virar, encontrou os olhos cinzentos de Leonardo a observando. Intensos. Ele segurava um copo de uísque em uma das mãos, a outra no bolso da calça. Ele usava apenas a calça social escura e uma camisa branca, com os primeiros botões abertos, revelando uma parte de seu peito. O vento bagunçava seu cabelo de um jeito despreocupado, mas nada nele parecia frágil. Ele exalava poder. Controle. Marina sentiu o coração acelerar. Você sempre fica aqui sozinha à noite? Ele quebrou o silêncio, sua voz rouca preenchendo o espaço vazio entre os dois. Ela encolheu os ombros. Gosto da vista. Ele deu um gole no uísque e se aproximou devagar, parando ao lado dela. E do silêncio? Ela soltou uma risada fraca. Sim. Por um momento, ficaram apenas assim, lado a lado, olhando para a cidade abaixo. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era carregado. Até que Leonardo quebrou a bolha que os envolvia. Você está com medo de mim? Marina engoliu em seco e virou o rosto para encará-lo. Não. Ele observou-a atentamente. Então por que parece sempre pronta para fugir? Ela desviou o olhar. Não estou pronta para fugir. Eu só, não entendo você. Leonardo estreitou os olhos, intrigado. O que quer dizer? Marina suspirou. Você não me conhece. Não sabe quem eu sou. Mas mesmo assim, está me ajudando. Eu não consigo entender isso. Ele passou a língua pelos lábios antes de responder. Talvez eu também não entenda. Houve um silêncio carregado. Marina sentiu algo subir por sua espinha. Ele estava perto. Perto demais. Quando ela levantou o rosto, percebeu que Leonardo a observava com um olhar diferente. Algo dentro dela apertou. Leonardo. Você já pensou que talvez tenha aparecido na minha vida por um motivo? Ele murmurou, sua voz baixa, profunda. Marina sentiu o ar faltar por um instante. O que ele queria dizer com isso? Seu coração batia tão forte que sentia o pulso nos ouvidos. Ele levantou a mão e afastou uma mecha do cabelo dela, os dedos roçando sua pele suavemente. Eu tento ignorar, ele continuou. Tento fingir que você não me afeta. Ela prendeu a respiração. Mas você me afeta, Marina. Os olhos dela regalaram-se. Leonardo. Mas antes que pudesse terminar a frase, ele a beijou. Foi como um choque elétrico. Seus lábios eram quentes, firmes, dominantes. O beijo não foi tímido, nem hesitante. Foi intenso. Avassalador. Por um instante, Marina congelou. Mas então, como se uma represa tivesse sido rompida,
ela se entregou. Seus dedos se agarraram à camisa dele, puxando-o para mais perto. Ele segurou sua cintura e a ergueu, sentando-a sobre a mesa de madeira do terraço. O beijo se aprofundou. O gosto do uísque misturava-se ao calor dele, e Marina sentiu seu corpo inteiro reagir. Leonardo segurou seu rosto com ambas as mãos, mantendo-a no lugar, como se não quisesse deixá-la escapar. Os dedos dele apertaram sua cintura, como se estivesse tentando se controlar. Ele se afastou apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Me diga para parar, ele murmurou. Marina não conseguiu falar. Porque ela não queria que ele parasse. Então, em vez disso, ela puxou-o para mais um beijo. Dessa vez, foi ela quem tomou o controle. E Leonardo perdeu o dele. Ele a segurou pela nuca e inclinou seu corpo para trás, deitando-a sobre a mesa, seu corpo pressionado contra o dela. Marina, o nome dela saiu rouco de seus lábios. Ela sentiu seu corpo estremecer. Foi nesse momento que percebeu. Não havia mais volta. Aquele homem, que um dia foi um estranho, agora era tudo o que ela queria. E, pela primeira vez em muito tempo, Marina não se sentiu perdida. Sentiu-se em casa. No dia seguinte, Marina acorda com os lençóis ainda cheirando a Leonardo. Mas a realidade bate forte quando descobre que ele saiu cedo sem dizer nada. O que aquele momento realmente significou para ele? O sol da manhã iluminava o quarto de Marina, os raios dourados entrando pelas enormes janelas de vidro. O silêncio era absoluto, mas dentro dela, uma tempestade se formava. Seu corpo ainda estava quente do que aconteceu na noite anterior. O gosto dos lábios de Leonardo ainda estava em sua boca. Ela deslizou os dedos pelos lençóis, sentindo a maciez do tecido, e percebeu que ele não estava ali. Seu coração deu um salto. O que aquilo significava? Para ele, teria sido apenas um impulso? Ela se sentou na cama, puxando os lençóis ao redor do corpo. O quarto parecia mais frio, mais vazio. Ele havia saído sem dizer nada. O cheiro dele ainda pairava no ar. Mas sua presença? Tinha desaparecido. Marina se levantou devagar, seus pés descalços tocando o chão gelado. O espelho do banheiro refletia uma mulher que ela quase não reconhecia. Seu rosto estava corado, os lábios um pouco inchados. Mas o que mais a incomodava era a incerteza em seus próprios olhos. Ela nunca deveria ter se permitido sentir isso. Porque, no fundo, ela já sabia o final dessa história. Leonardo era um homem acostumado ao poder, ao controle. Ela era apenas uma mulher sem passado. Ela mordeu o lábio, segurando a respiração. Será que ele já se arrependeu? Leonardo Vasconcelos sempre teve o controle. No entanto, naquela manhã, sentado em seu escritório luxuoso, ele estava inquieto. Os dedos tamborilavam sobre a mesa de vidro, o olhar fixo nos papéis à sua frente, mas sua mente estava em outro lugar. Estava nela. Ele se lembrava do sabor de seus lábios, do calor do seu corpo sob o seu. Da forma como ela o olhava, como se ele fosse mais do que apenas um milionário arrogante. Mas esse era o problema. Leonardo não era o tipo de homem que se permitia sentir. Muito menos perder o controle. O que havia nele que o fazia querer protegê-la? Ele odiava isso. Odiava a forma como sua presença o fazia questionar tudo. A realidade bateu forte, ele precisava se afastar. Antes que fosse tarde demais. Foi por isso que saiu cedo, antes que Marina acordasse. Ele não podia enfrentar aquele olhar dela. O olhar que poderia destruí-lo. Ele respirou fundo e pegou o telefone. Descubram tudo sobre ela. Quero respostas hoje. Se ele queria cortar isso pela raiz, precisava de certezas. Precisava saber quem era Marina antes de aparecer no meio da estrada. Marina tentou se distrair. Passou o dia andando pelos jardins, tentando entender onde estava. Quem ela era. Os empregados a olhavam com curiosidade, mas ninguém ousava dizer nada. Ela não pertencia àquele mundo, e todos sabiam disso.
O problema era que, ela também não pertencia a lugar nenhum. O vazio dentro dela crescia a cada minuto. Até que, no final da tarde, Leonardo finalmente voltou para casa. Ela estava sentada no terraço quando ouviu o som do motor de seu carro. Seu coração acelerou. Ela deveria ir até ele? Fingir que nada aconteceu? Antes que pudesse decidir, ele apareceu. Ele estava parado na porta de vidro, as mãos nos bolsos, os olhos fixos nela. Mas algo estava diferente. Ele estava distante. Frio. Marina sentiu um aperto no peito. Você sumiu, ela murmurou, incapaz de esconder a mágoa. Leonardo inspirou profundamente. Eu precisava resolver algumas coisas. Ela assentiu lentamente, mas o silêncio entre eles era insuportável. Até que ele disse algo que a fez congelar. Eu descobri quem você é. Ela piscou, sentindo um nó na garganta. O quê? Leonardo se aproximou, cruzando os braços. Seu nome verdadeiro é Marina Albuquerque. Você desapareceu há 2 anos. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Ela recuou um passo. Não, isso não pode ser verdade. Ele franziu a testa. Você tem certeza? Porque eu tenho provas. Ela sentiu a respiração falhar. Seu nome. Aquele nome parecia ecoar dentro de sua cabeça, mas não trazia nenhuma memória concreta. Era como se pertencesse a outra pessoa. Quem sou eu? Sua voz saiu fraca. Leonardo segurou seu olhar. Você era casada. O mundo de Marina desabou. Casada? Ela cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco. Isso não faz sentido. Leonardo se aproximou, mas dessa vez, havia algo duro em seu olhar. Você quer a verdade? Então me diz uma coisa, Marina. Do que exatamente você estava fugindo quando eu te encontrei? Ela ficou em silêncio. Porque, no fundo, ela também queria saber. Marina fugia de algo. Mas o quê? E quem era o homem que um dia disse que a amava? A angústia começou a tomar conta dela. Seu peito subia e descia rapidamente, o ar parecia faltar. Leonardo a observava, sua expressão indecifrável. Marina. Ela ergueu uma mão, como se precisasse de tempo. Mas não havia tempo. Ela precisava lembrar. Antes que fosse tarde demais. O telefone de Leonardo toca, e a informação final chega. O marido de Marina ainda a procura. E ele está mais perto do que imaginam. A notícia caiu sobre Marina como um trovão em um céu limpo. Ela era casada. As palavras ecoavam em sua mente, deixando-a tonta, sem ar. O chão parecia ter sumido sob seus pés. O vento quente da noite não conseguia afastar o frio que tomava conta de seu corpo. Quem era esse homem? Por que ela não conseguia lembrar? O olhar de Leonardo permanecia fixo nela, intenso e analítico, como se quisesse arrancar a verdade que nem mesmo ela conhecia. Seu marido a está procurando, Marina, ele disse, sua voz baixa, mas carregada de algo que ela não conseguia identificar. Medo? Raiva? Ela sentiu o ar faltar e levou a mão ao peito, como se pudesse conter a sensação de sufocamento que crescia dentro dela. Isso não faz sentido. Sua voz era um sussurro quebrado. Leonardo não desviou o olhar. Faz. E você sabe disso. Marina negou com a cabeça. Não. Eu não sei. Eu não lembro de nada. Leonardo respirou fundo, cruzando os braços. Mas seu corpo lembra, não lembra? Ela piscou, confusa. O que você quer dizer com isso? Ele se aproximou, e Marina sentiu a presença dele como uma corrente elétrica passando por sua pele. Você sente medo quando eu menciono esse homem. Mesmo sem lembrar dele. Leonardo estreitou os olhos. Por quê? Marina não conseguiu responder. Porque ele estava certo. Ela sentia medo.
Um medo que não sabia explicar. Ela recuou um passo, abraçando a si mesma. Talvez ele esteja apenas tentando me encontrar porque me ama. Leonardo soltou uma risada seca, mas não havia humor em seu tom. Um homem que ama não desaparece por 2 anos sem mover céus e terras para encontrar a mulher que diz amar. Ela engoliu em seco. Talvez ele tenha tentado. Leonardo balançou a cabeça. Não. Se ele realmente quisesse encontrá-la, já teria conseguido. Houve um longo silêncio. Leonardo virou o rosto para a cidade, como se estivesse organizando seus pensamentos. Eu sei que você está confusa. Marina respirou fundo. Isso é um eufemismo. Ele passou a mão pelos cabelos, claramente frustrado. Eu preciso saber o que fazer com você. Ela congelou. O quê? Ele voltou a encará-la. Você precisa decidir. Vai esperar esse homem te encontrar e simplesmente aceitar qualquer coisa que ele disser? O peito dela subiu e desceu rapidamente. Eu não sei. Leonardo a interrompeu, sua voz mais firme agora. Ou vai lutar para descobrir a verdade antes que ele a encontre primeiro? A pergunta ficou pairando no ar, pesada como chumbo. Ela tinha escolha. Ou estava apenas tentando fugir de algo que já alcançava? Marina não dormiu naquela noite. Ficou sentada na cama, o olhar perdido no escuro, sentindo o peito apertado com a avalanche de informações que a atingiu. Ela tocou os próprios braços, como se sua pele pudesse lhe contar a história que sua mente se recusava a lembrar. E se Leonardo estivesse certo? E se esse homem não fosse o tipo de pessoa de quem se deveria correr para os braços? O pensamento a fez estremecer. Ela precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. E sabia exatamente quem poderia ajudá-la. Pela manhã, Leonardo estava no escritório, analisando alguns documentos, mas sua mente estava longe dali. Marina ainda ocupava seus pensamentos. E isso o irritava profundamente. Quando a viu surgir na porta, cruzou os braços e inclinou a cabeça, estudando-a. Você não dormiu. Ela sorriu sem humor. Como você sabe? Você está pálida e com olheiras. Ela suspirou, caminhando para dentro do escritório. Eu quero descobrir a verdade. Leonardo não demonstrou surpresa. Finalmente. Marina passou a língua pelos lábios, hesitante. Você pode me ajudar? Ele se inclinou na cadeira, os olhos cinzentos avaliando-a. E se o que descobrirmos for pior do que imagina? Ela fechou os olhos por um instante antes de responder. Prefiro saber do que viver na ignorância. Um músculo saltou no maxilar dele. Certo. Então vamos descobrir tudo. Marina sentiu um alívio estranho, como se Leonardo estivesse assumindo a responsabilidade por ela. Mas, no fundo, ela sabia que ele já estava envolvido demais para deixá-la ir. No final da tarde, a informação que Leonardo tanto esperava chegou. O nome do marido de Marina. Matheus Lacerda. Ao ler o nome, Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela não sabia por quê. Mas sabia que algo estava errado. Leonardo percebeu a reação dela. Você lembrou de alguma coisa? Ela fechou os olhos, pressionando os dedos contra as têmporas. E então flashes começaram a surgir. Gritos. Vidro quebrado. Dor. Medo. Ela abriu os olhos, ofegante. Ele não era bom para mim. Leonardo ficou em silêncio por um momento antes de perguntar. Você acha que ele te machucou? As lágrimas ameaçaram surgir nos olhos de Marina. Ela não queria acreditar nisso. Mas sua pele se arrepiava só de pensar naquele nome. Eu não sei. Mas meu corpo sabe. Leonardo se levantou, passando as mãos pelo rosto. Droga. Ela o observou, sentindo um nó na garganta. O que vamos fazer? Ele a olhou, intenso. Agora, nós esperamos. Ela franziu a testa. Esperamos o quê?
Ele inspirou profundamente antes de responder. Que ele apareça. Marina sentiu o estômago revirar. Você acha que ele vai vir até aqui? Leonardo assentiu lentamente. Ele já está te procurando. Ele não vai desistir agora. Ela cruzou os braços, o corpo inteiro tenso. Isso é perigoso, não é? Leonardo segurou o queixo dela e a fez olhar para ele. Não enquanto eu estiver aqui. E, naquele momento, Marina acreditou nele. Naquela noite, Leonardo recebe uma ligação. A voz do outro lado da linha é fria, carregada de intenção. Ela pertence a mim. E eu estou indo buscá-la. A noite caiu sobre a cidade, mas dentro da mansão de Leonardo Vasconcelos, o ar parecia mais pesado do que nunca. O perigo estava próximo. O telefone ainda estava em sua mão, a voz fria de Matheus Lacerda ecoando em sua mente. Ela pertence a mim. E eu estou indo buscá-la. O sangue de Leonardo ferveu. A raiva se misturou à adrenalina, mas, por fora, ele permaneceu frio. Calculista. Com os dedos fechando-se ao redor do aparelho, ele olhou para Marina, que estava parada à sua frente, observando-o com apreensão. Quem era? Sua voz saiu baixa, quase hesitante. Leonardo não respondeu de imediato. Em vez disso, ele a analisou, tentando decidir o que era melhor para protegê-la. Mas a verdade era inevitável. Ele não poderia esconder isso dela. Seu marido, ele finalmente disse. Matheus. A cor sumiu do rosto de Marina. O quê? Leonardo se aproximou, segurando os ombros dela. Ele sabe que você está aqui. Os olhos dela se arregalaram, e Leonardo sentiu o tremor sutil que percorreu seu corpo. Como? Ele tem contatos. E, se ele conseguiu te encontrar, significa que está disposto a tudo. Marina engoliu em seco. O medo estava estampado em seus olhos. E isso apenas confirmou as suspeitas de Leonardo. Ela fugia de um homem perigoso. Ele sentiu um nó de raiva crescer dentro de si. Se esse desgraçado achava que poderia simplesmente aparecer e levá-la embora, ele estava muito enganado. Leonardo segurou o rosto dela com firmeza, obrigando-a a encará-lo. Escuta bem, Marina. Você não está sozinha. Ele não vai te tocar. O peito dela subia e descia rapidamente. Mas e se? Ele interrompeu. Eu disse que ele não vai te tocar. Ela piscou, absorvendo suas palavras. E então, algo dentro dela mudou. Ela percebeu que confiava em Leonardo. Que ele era a única pessoa que a protegeria. A casa estava em alerta. Leonardo ordenou que a segurança fosse reforçada. Câmeras checadas. Guardas posicionados. Mas, apesar da precaução, ele sabia que não podia subestimar Matheus. Esse tipo de homem não segue regras. Ele entrou no escritório e pegou uma pistola no cofre. Ele não queria que as coisas chegassem a esse ponto. Mas, se chegassem, ele não hesitaria. Você realmente acha que ele virá? A voz de Marina o tirou de seus pensamentos. Ela estava parada na porta, os olhos preocupados fixos nele. Leonardo guardou a arma na cintura, olhando-a de cima a baixo. Ela parecia tão pequena, tão indefesa. Mas havia algo novo em sua postura. Ela não queria mais fugir. Sim, ele respondeu, firme. Ele virá. Ela mordeu o lábio inferior, um gesto que Leonardo já reconhecia como nervosismo. E se ele me reconhecer? Leonardo cruzou os braços. Você quer ser reconhecida? Ela hesitou. Então, balançou a cabeça. Não. Ele deu um passo à frente, reduzindo a distância entre os dois. Então pare de agir como uma vítima. Os olhos dela se arregalaram. O quê? Você tem duas opções, Marina. Pode continuar se escondendo, ou pode encarar isso de frente. Ela piscou, confusa. Mas eu não sei o que fazer. Leonardo segurou seu queixo entre os dedos,
inclinando o rosto dela para cima. Você sabe. Só precisa se lembrar de quem realmente é. O coração dela disparou. E então, pela primeira vez, Marina sentiu algo diferente. Ela não era apenas a mulher que fugia. Ela era a mulher que sobrevivia. A madrugada chegou. Leonardo estava tenso. Marina tentava agir com naturalidade, mas a ansiedade tomava conta dela. Até que, às 3 da manhã, os alarmes dispararam. Ele chegou. Os guardas correram para os portões. Leonardo desceu as escadas rapidamente, seu coração batendo como um tambor. Marina o seguiu. Quando chegaram à entrada da casa, viram um carro preto parado do lado de fora. E, ao lado do veículo, um homem alto e bem vestido encarava a casa como se já fosse dono dela. Matheus Lacerda. Marina sentiu o sangue gelar. Mesmo sem lembranças, seu corpo reagiu. Aquela postura. Aquela arrogância. Ela já conhecia aquilo antes. Leonardo deu um passo à frente. Você veio ao lugar errado. Matheus sorriu. Vim buscar o que é meu. Marina estremeceu. Leonardo apertou os punhos. Ela não é sua. Matheus riu baixinho. Quem disse isso? Ela. Ele olhou diretamente para Marina. Ela lembra de alguma coisa? O olhar dele era frio. Calculista. Leonardo soube, naquele momento, que esse homem não se importava com ela. Ele queria controle. Marina respirou fundo. E então, algo dentro dela acordou. Aquele medo que sempre carregou. Não era dela. Era algo que ele colocou nela. Mas ela não era mais a mesma mulher. Ela endireitou os ombros e deu um passo à frente. Os olhos de Matheus brilharam. Finalmente. A mulher que eu conheço. Ela o olhou diretamente. E então, com toda a força dentro dela, ela disse as palavras que nunca achou que conseguiria. Eu não sou sua. O sorriso dele desapareceu. Leonardo não conseguiu evitar. Ele sorriu. Matheus estreitou os olhos. Parece que você a convenceu de algo. Leonardo cruzou os braços. Não precisei convencer ninguém. O homem respirou fundo, ajeitando o terno. Isso ainda não acabou. Leonardo ergueu uma sobrancelha. Acho que sim. Matheus hesitou por um segundo. Mas, então, deu um sorriso forçado e voltou para o carro. O veículo arrancou, sumindo na estrada. Leonardo só relaxou quando os faróis desapareceram na escuridão. Ele olhou para Marina. Ela estava tremendo. Mas não de medo. De alívio. Ela finalmente percebeu o poder que tinha sobre a própria vida. Leonardo se aproximou e segurou seu rosto. Você foi incrível. Ela soltou um suspiro, os olhos marejados. Eu nunca achei que conseguiria dizer isso para ele. Ele sorriu de lado. Você pode fazer qualquer coisa, Marina. Só precisava lembrar disso. Os olhos dela brilharam. E então, sem pensar, ela o beijou. Leonardo não hesitou. Aquela noite foi deles. E, pela primeira vez, Marina se sentiu livre. Enquanto Marina e Leonardo dormem abraçados, um telefone toca do outro lado da cidade. Matheus está ao telefone com alguém. Se ela não vem até mim, então vamos levá-la. A guerra ainda não acabou. A madrugada era silenciosa na mansão de Leonardo Vasconcelos, mas dentro de seus muros, uma tempestade estava prestes a explodir. No quarto, Marina dormia nos braços dele, seu corpo relaxado após uma noite que não foi apenas de paixão, mas de libertação. Pela primeira vez, ela não se sentia uma prisioneira de seu próprio medo. Mas Leonardo? Ele não dormia. Seu olhar estava fixo no teto, sua mente trabalhando sem parar. O que aconteceu naquela noite, o confronto com Matheus, o olhar cheio de arrogância que ele lançou antes de ir embora, nada daquilo era um fim. Leonardo sabia reconhecer um homem que não aceita perder.
E Mateus ainda não tinha aceitado. Ele voltaria. A questão não era se, mas quando. Enquanto Marina dormia, Leonardo deslizou para fora da cama sem fazer barulho. Vestiu a calça e saiu para a varanda, onde pegou o telefone e discou rapidamente. Preciso que aumentem a segurança. Agora. A voz do outro lado da linha respondeu de imediato. Achamos que ele vai tentar algo? Leonardo apertou a mandíbula. Tenho certeza. Ele desligou e ficou ali por um instante, observando a cidade adormecida. Ele não deixaria nada acontecer a Marina. Mesmo que isso significasse sujar suas mãos. O sol nasceu e, com ele, um novo dia se iniciou. Marina acordou sozinha na cama, mas o cheiro de Leonardo ainda estava nos lençóis. Ela sorriu, lembrando-se da noite anterior. Cada toque, cada suspiro, cada promessa silenciosa. Mas a realidade logo voltou para assombrá-la. Mateus. Ele ainda estava lá fora. E, no fundo, Marina sabia que ele não desistiria tão fácil. Ela saiu do quarto e encontrou Leonardo na sala de estar, falando no telefone. Não. Quero que o perímetro fique fechado. Ninguém entra sem minha autorização. Os olhos dela se estreitaram. Ele estava protegendo-a. Quando ele percebeu sua presença, desligou o telefone e cruzou os braços. Dormiu bem? Ela hesitou. Sim. E você? Ele deu um sorriso de canto. Eu não durmo quando sei que há perigo por perto. Marina sentiu o estômago revirar. Você acha que ele realmente vai tentar alguma coisa? Leonardo deu um passo à frente, parando bem perto dela. Eu não acho. Eu sei. Ela desviou o olhar. Talvez seja melhor eu ir embora. Ele segurou seu queixo, forçando-a a encará-lo. Isso nunca vai ser uma opção. Os olhos dela brilharam. Mas e se ele? Leonardo interrompeu. Ele vai tentar. E eu vou acabar com ele. Marina engoliu em seco. Havia algo sombrio no olhar dele. Algo que a fez perceber. Leonardo não era um homem que recuava diante de uma ameaça. E, se Mateus tentasse alguma coisa, ele pagaria por isso. O dia transcorreu lentamente. Marina tentou manter a mente ocupada, mas o medo ainda estava ali. Ela sabia que a ameaça ainda pairava sobre eles. E então? A tempestade chegou. No final da tarde, quando o sol já estava se pondo, os alarmes da mansão dispararam. Marina sentiu o coração parar por um segundo. Leonardo entrou na sala em passos rápidos, já segurando uma arma. Fique aqui. Ela agarrou o braço dele. Não. Ele segurou suas mãos, firme. Eu vou resolver isso. E então, antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, ele saiu. Marina sentiu o corpo tremer. Ela não queria perder Leonardo. Mas sabia que esse era um confronto que precisava acontecer. Leonardo saiu da mansão e viu Mateus parado no portão, cercado por 2 homens. Ele realmente era ousado. O milionário caminhou até o portão, seu olhar frio como gelo. Você é insistente. Mateus sorriu, mas era um sorriso cheio de veneno. Você não faz ideia. Leonardo manteve o rosto impassível. Se veio buscá-la, perdeu a viagem. Mateus ergueu uma sobrancelha. Você acha que pode me impedir? Leonardo deu um passo mais perto. Tente. O silêncio se instalou. Foi quando Mateus sorriu. Eu sabia que você não a deixaria ir. Leonardo manteve o olhar firme. Você nunca a mereceu. Mateus apertou os punhos. Você não a conhece. Você não sabe pelo que passamos. Leonardo inclinou a cabeça. Eu sei que ela tem medo de você. E isso é tudo o que preciso saber. Mateus cerrou os dentes. Eu juro que vou levá-la. Leonardo sorriu de lado. Então acho que isso só pode terminar de um jeito. O som de um disparo ecoou na noite.
Mateus arregalou os olhos. Seu ombro esquerdo foi atingido. Ele cambaleou para trás, segurando a ferida. Leonardo manteve a arma erguida. Da próxima vez eu não erro. Mateus olhou para ele, furioso. Ele sabia que perdeu. Seus homens o ajudaram a entrar no carro. Antes de ir, ele lançou um último olhar para Leonardo. Isso ainda não acabou. Leonardo sorriu. Sim, acabou. O carro arrancou, desaparecendo na estrada. Leonardo baixou a arma. Finalmente, estava feito. Quando Leonardo voltou para dentro da casa, encontrou Marina esperando por ele. Os olhos dela estavam cheios de emoção. Ele se foi. Ele assentiu. Ela respirou fundo, sentindo o alívio tomar conta de seu corpo. Então, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela se jogou em seus braços. Leonardo a segurou firme, enterrando o rosto nos cabelos dela. Você está segura. Ela ergueu o rosto para ele, os olhos brilhando. Só porque estou com você. Os lábios dele tocaram os dela. Dessa vez, sem medo. Sem barreiras. Só amor. O que começou com medo e incerteza terminava com um novo começo. Juntos. Meses depois, Marina e Leonardo estavam em uma pequena praia isolada, o sol se pondo no horizonte. Ela segurava um envelope nas mãos. O que é isso? Ele perguntou. Ela sorriu. Meu novo passaporte. Leonardo arqueou uma sobrancelha. Novo nome? Ela assentiu. Marina Vasconcelos. O coração dele apertou. Você tem certeza? Ela segurou seu rosto. Eu nunca tive tanta certeza de nada. Leonardo sorriu e a beijou. A vida finalmente começava para eles. Sem medo. Sem passado. Apenas amor.